Já comecei, Marcos. Bom, então, pessoal, boa tarde a todos, né? Aos que eu não conversei ainda, não falei ainda. É com muita satisfação que eu trago de volta esse tema, né? Que já fizemos uma vez na loja Costume, né? Com um título um pouquinho diferente, mas como a gente não gravou naquela ocasião, eu achei que era importante retomar esse tema em um momento que ele está sendo bastante necessário, né? E na verdade, é um pouco de uma reflexão do que eu estudei no meu doutorado, né, com o meu orientador, que puxou muito pela filosofia, e a gente acabou estudando muitos filósofos contemporâneos, e ao estudar esses filósofos contemporâneos, alguns deles até ateus ou agnósticos, a gente percebeu como eles, apesar de terem um pensamento em alguns aspectos distante do nosso, em relação a essa questão, né, de serem ateus e agnósticos, eles tinham uma visão de mundo que acrescenta muito a gente, que, em geral, tem um regime de validade das coisas muito diferente, porque a gente, a partir do momento que tem uma visão de mundo que acredita na alma, no espírito, em seres superiores, né, e no invisível, né, a gente inclui nessa crença uma série de outras, às vezes, não refletidas. E aí a gente fica sempre naquela dúvida. Eu acredito, mas eu acredito até que ponto? Eu acredito em quê e não acredito em quê? O que é que eu posso considerar verdade? O que é que eu não posso considerar verdade? E depois, além disso, uma outra questão que entra nessa exposição de hoje é o que é, na verdade, o que é de fato essa verdade que nós falamos tanto, né? Que está expressa tanto na filosofia quanto na religião, como até na própria ciência, e por que não dizer na arte, né? Eu vou começar aqui, espera aí que eu ia dar um spoiler, porque eu ia começar já num outro slide, num slide já que adiante. Então, eu voltei ali para... Não sei se já está compartilhando aí com vocês. Sim, Marcos. Acho que sim, né? Pronto. Então, deixa eu maximizar aqui. Bom, esse é o nosso tema, né? E eu até coloquei no cartaz, em um dos cartazes, que eu até aproveito o primeiro slide como cartaz também, que serve para o Instagram e tal, no formato dele, para colocar essa frase de Pitágoras, que é considerado um dos mestres, né? No passado, né? Que ele dizia isso: escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Aí a gente lembra assim, o que seria esse silêncio, se não a busca interior, né? De encontrar a sabedoria dentro de si mesmo, né? De tentar buscar esta escuta interna, né? Que muitas vezes o barulho dos nossos pensamentos, né? Aí já com isso eu já estou antecipando que o pensamento ainda não é tão interno, né? O barulho das nossas emoções, o barulho das nossas percepções externas não deixa a gente alcançar, muitas vezes, este silêncio interior, né? E aí a gente se depara com esta máxima do Mestre Jesus, né? Que também deixa a gente com uma grande interrogação: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E olhe que isso está no Evangelho de João, que é um dos mais místicos e um dos que mais conhecia determinadas informações iniciáticas e tal. E ele coloca aí o fato de conhecermos a verdade nos deixará livres, né? Aí duas perguntas que surgem aí, né? Que verdade é essa? E livres de quê? Mas a gente compreende a partir do contexto, quando é lido, né? O contexto que ele coloca, que, na verdade, que libertar-nos das nossas deficiências, daquilo que nós não ainda entendemos sobre nós mesmos, né? Daquilo que precisamos melhorar. Então, o conhecer a verdade aí é conhecer o eu interior, conhecer o mais profundo do ser
e conhecer algo além do que o que a gente vê, né, à nossa volta. Porque alguns poderiam até dizer assim, eu não quero conhecer a verdade, mas quando se fala em libertar-se de alguma coisa, quer dizer que a gente está aprisionado. E o que é importante é que, às vezes, a gente está aprisionado e não sabe, né? A gente está aprisionado nesse sentido que está colocado aí. Muitas vezes, quando a pessoa não conhece a verdade, a pessoa não está nem percebendo o quanto ela está escravizada a alguns pensamentos, algumas ideias, alguns paradigmas que levam a pessoa a uma atitude não muito adequada na vida. E isso desde as atitudes comuns de lidar com o saber, com o conhecimento e tal, a filosofia, a religião e a arte. Todas essas quatro vertentes do saber e do criar humanos estão sujeitas a essa escravização, porque depende muito assim de como o que nós pensamos sobre cada coisa dessa e o que nós realizamos em cada área dessa e o que outros realizaram, o que outros pensaram, o que os outros trouxeram como paradigmas e o que nós admitimos como verdade antes de sequer nós mesmos pensarmos sobre essas questões. Eu trouxe aqui a capa da revista Sofia, nós temos aqui a coordenadora editorial da revista, temos a honra de estar aqui presente, Zeneida, da revista Sofia, e esse foi um artigo que nós escrevemos para a revista em 2018, né? A busca da verdade, e uma boa parte do que nós vamos falar aqui está presente nesse artigo. E, de certa forma, também de uma maneira bem profunda neste livro, que eu tive o prazer de fazer a capa também, Ciência Oculta e Ciência Moderna, que é um livro que, de certa forma, mostra para a gente que se existe uma ciência moderna que já avançou bastante, que já trouxe muitos conhecimentos que nós não tínhamos no passado, existe ainda uma ciência oculta que vai além. E vai além por quê? Porque ela não se prende apenas a os domínios da matéria, os domínios do que é possível saber a partir de uma investigação científica comum, uma investigação científica, vamos dizer assim, que prima pelos cinco sentidos, pelas experimentações que vão comprovar determinados fenômenos. Ao longo dessa fala nossa, que eu vou dividir em duas partes, um momento em que nós vamos expor rapidamente alguns slides com algumas informações sobre esse saber, sobre a verdade, sobre esse regime de verdade dentro de cada área dessa que nós falamos, e depois vamos ter um momento de reflexão geral de tudo que eu vou falar para a nossa vida cotidiana, e a gente pode abrir para uma discussão e todos poderão participar. Certo? Então, a primeira coisa que eu digo a vocês é que, se nós temos ciência, filosofia, religião e arte, elas estão todas interconectadas. É muito fácil e muito comum lembrar para vocês, né? É muito claro na minha cabeça, por exemplo, que estas quatro vertentes do saber e do criar humano, elas estavam todas reunidas em uma coisa só no passado. A Grécia Antiga mesmo não separava essas coisas. Questões religiosas estavam imbricadas na filosófica e as filosóficas na científica e a ciência na arte, enfim. Não havia essa subdivisão. Hoje a gente pode dizer que existem até muitas outras subdivisões, porque cada área dessa, a filosofia tem suas escolas, as religiões são muitas. Até cada religião tem suas subdivisões. Existem vários budismos, existem vários hinduísmos, vários cristianismos. Na ciência também, nós temos muitas ciências, ciências humanas, ciências exatas, e cada uma delas com suas diferenciações e especializações. E as formas de arte também. Mas elas não podem ser desvinculadas, porque elas são quatro vertentes diferentes de a gente obter conhecimento, vamos dizer assim, ou um saber que não está atrelado a nenhuma delas, mas é um saber que é independente de tudo isso, mas que você pode obter a partir de cada uma delas. É como se você tivesse diferentes ângulos de visão de uma mesma coisa, ou um espelho com múltiplas faces. E a gente pode até associar essas quatro vertentes
teoria dos raios, dos 7 raios, né? Dos 7 temperamentos. Não vamos entrar muito profundamente nisso, mas, de certa forma, aqui já está registrado para aqueles que já dominam essa questão, né? Dos 7 raios. E ainda temos um segundo raio, que é o da sabedoria. O primeiro raio da vontade de poder, que podemos dizer que é a vontade imanente, que antecede todas essas vertentes aí de aquisição de saber e de criação, e a vontade transcendente, que é digamos assim, a meta, que é o que está no final de todas essas realidades. Nós podemos estar mais, digamos assim, presentemente ligados a um desses raios, a uma dessas vertentes, a uma dessas áreas de saber, mas isso não significa que nós estejamos presos também somente a uma área de criação, uma área de saber humano, porque elas também se conectam, como eu disse a vocês. E quando eu digo que a ciência faz parte do quinto raio, filosofia do quarto raio, etc., não é só ela, né? Existem outras vertentes presentes aí nesse. Então, isso aí dizer que ela estaria melhor alojada, e eu diria assim, quando ela é praticada, a ciência, a filosofia, a arte, a religião, quando elas são praticadas dentro do seu objetivo maior, elas estão presentes nesses raios. Mas elas podem também sofrer desvirtuações ou combinações salutares quando elas se unem às energias de outros raios e conseguem produzir resultados interessantíssimos. Mas vamos adiante. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, como ponto-chave da nossa fala aqui, é sobre essa figura aí do Ludwig Wittgenstein. Eu fiquei apaixonado por Wittgenstein, pela filosofia dele, quando eu estudei para o doutorado e vi que ele criou uma ruptura na filosofia. Antes de Wittgenstein, a lógica era entendida como uma forma de pensar melhor, né? Era entendida como a arte de saber, de pensar, tanto que no século XVII foi criado na França, em Paris, uma escola chamada Port Royal, que pegava todos aqueles aprendizados da Grécia Antiga, todos os aprendizados de lógica, e tentou mostrar como a lógica pode ser útil no nosso pensar e na nossa linguagem. E, de certa forma, o Wittgenstein, neste livro aqui, Tratados Lógico-Filosóficos, ele chega, de certa forma, ao ápice dessa lógica. É como se ele chegasse assim a dizer até onde eu posso chegar com a lógica. Só que a lógica não é o único caminho, né? E ele, justamente, foi aí que ele constatou, porque quando ele chegou ao máximo onde ela pode nos permitir alcançar, ele percebeu as deficiências dela, né? Percebeu como ela não consegue atender a tudo e, diga-se de passagem, atende muito mal a muitas coisas, né? E a gente percebe também que, no entendimento dele, essa ideia da lógica, a lógica pode servir muito bem à linguagem, né? E se a gente parar para pensar, alguns filósofos que defendiam essas teorias até Wittgenstein colocavam na linguagem um poder tão grande que eles diziam, inclusive, que nós só somos seres humanos porque temos linguagem. Nós só conseguimos ter esta capacidade de interagir com os outros, sermos seres superiores, entre aspas, porque temos uma linguagem. E alguns autores, até questionando isso, disseram assim, não, na verdade, nós, por sermos inteligentes, é que nós temos linguagem, não é porque temos linguagem que somos inteligentes. Repare que é uma diferença grande aí, que parece não existir, mas o fato de nós termos uma capacidade que é acima da razão, nós conseguimos, para nos comunicarmos, utilizar a linguagem e articular essa linguagem. E Wittgenstein foi que conseguiu mostrar essa clareza de entendimento de que a linguagem ela é muito mais útil e eficaz para o chamado mundo das representações. Então, a linguagem ela é um discurso sobre a realidade, não é a realidade em si, né? Então, se a linguagem é um discurso sobre a realidade, ela, em muitos casos, está muito distante da realidade. E quem pegou muito claramente esses ensinamentos de Wittgenstein foi Foucault, quando ele escreveu aquele livro As Palavras e as Coisas, porque ele disse para a gente assim, que há uma diferença entre o mundo das representações e o mundo dos acontecimentos.
E em que isso é útil para a gente? Porque a gente vai perceber que todo o discurso sobre a realidade, muitas vezes, é tão distante que a gente não tão distante assim, no sentido de a gente achar que, inclusive, é essa lógica que prova a realidade. Só para dar um exemplo a vocês, no início do século XX, na verdade, em 1956, para ser mais preciso, foi criada a chamada psicologia cognitiva. Foi quando também foram criados os estudos de inteligência artificial. E nessa época, os filósofos, ainda muito dentro dessa ideia de lógica, como linguagem, como pensamento, como o ser humano dependendo dessa linguagem para raciocinar, acreditando que, inclusive, a gente, para pensar, precisa verbalizar. Quem de vocês aí não se deparou já com a situação de, assim, falar sozinho, né? Isso, falar sozinho, eu mesmo falo sozinho toda hora, eu acho que falar sozinho é saudável, porque, repare, você, de certa forma, assenta, né, precipita a ideia, né, na sua cabeça, verbalizando ela, tornando ela um pouco mais palpável para você. Mas a pergunta que eu faço a todo mundo que fala sozinho é assim: vocês acham que o falar é o pensamento? Claro que não. Toda vez que eu falo sozinho, eu penso assim, poxa, eu pensei, e depois que eu pensei, eu verbalizei. E às vezes eu até fico pensando assim, poxa, para que eu verbalizei? Porque o pensamento já aconteceu, o pensamento já está na minha cabeça, ele já aconteceu ali, por que eu preciso falar? De certa forma, aí às vezes até penso assim, porque quando a gente fala em voz alta, a gente pensa assim, será que tem algumas pessoas aqui à minha volta que poderiam estar ouvindo, né, seres invisíveis, etc. Isso é uma pergunta que fica. Mas independente dessa pergunta ou não, o que eu estou querendo dizer a vocês é assim, que o pensamento não são as palavras. O pensamento não é o que nós chamamos de palavras, nem é a linguagem, é algo que antecede, algo que vem, que está acima, que transcende essa linguagem. E nós, porque estamos interagindo num mundo que depende dessa linguagem, né, por causa desses 4 corpos que nós temos, né, da personalidade, que nos pede, né, que essa linguagem, esse raciocínio dentro de um nível mais palpável para nós possa acontecer, é que a gente acaba dependendo dessa linguagem. Então, os cientistas que começaram a estudar a inteligência artificial desde 1956, o computador começou a surgir nos anos 60, anos 70 aprimorou até chegar nos dias de hoje, mas a inteligência artificial já existia naquele tempo e uma grande questão que surgiu na época é assim, vamos fazer com os computadores exatamente como os homens pensam. Aí vem a pergunta, como é que os homens pensam? E aí veio a questão que vem de lá de Port Royal, do século XVII, que foi criado uma lógica, digamos assim, um verdadeiro ensinamento ligado à lógica, que era para os reis da França, da Inglaterra, os reis da Europa pudessem administrar sua monarquia com mais eficiência, porque eles iriam saber pensar melhor, usando lógica, etc. E aí a gente ainda tem a ilusão de achar que nós pensamos logicamente, e nós não pensamos logicamente. A gente, na nossa área de arquitetura, é interessante porque a gente, quando vai pensar assim, sobre uma escada, né, a gente vai definir a altura do degrau de uma escada. A gente não pensa assim, ó, todas as vezes que alguém fez um degrau acima de 18 centímetros, de 20 centímetros, etc., as pessoas tropeçaram, logo eu vou fazer na minha escada agora um degrau até 18 centímetros, etc. Isso é um pensamento lógico que a gente depois tenta usar como argumento, como texto, como alguma coisa, discursando sobre o nosso pensamento. A gente simplesmente cria e a gente vai avaliando, vai analisando. Então, a gente, como precisa de linguagem transmitir para o outro, a gente depois utiliza a lógica, depois a gente usa a lógica dos predicados, que foi a que veio depois da lógica tradicional dos gregos, para que a gente pudesse não ficar só naquela coisa assim de que todo homem é mortal. Então, fica aquela coisa assim, esse todo é muito pesado. Então, a lógica dos predicados começou a diminuir isso. Disse, alguns homens são, né, dentro de uma ideia, digamos assim, mais poética, alguns homens são imortais porque eles trazem toda uma verdade que ela fica para a eternidade. Enfim, então, a lógica dos predicados transformou aquela lógica rígida dos gregos para uma lógica que pudesse ser útil para a linguagem, mas se não fosse útil para a linguagem, talvez ela não fosse útil para mais nada, porque a linguagem é uma coisa importante mesmo para a gente, mas não retrata a realidade.
E a grande ruptura, a virada linguística que Wittgenstein fez, ao ponto de ser chamado o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein, que é o que escreveu tratados lógico-filosóficos e o que escreveu investigações filosóficas, que foi o livro que introduziu o chamado pós-estruturalismo na filosofia. Que o pós-estruturalismo é, na verdade, essa ideia de que nós não podemos depositar todo a nossa, digamos assim, todo o nosso saber nesse pensamento lógico. Porque existe um lado que é o lado do pensamento, da estrutura linguística que a gente forma do pensamento, e o lado que é independente disso, que é a forma de pensar da gente, que está fora dessa trama, vamos dizer assim. Então, nas investigações filosóficas, ele trabalhou muito o mundo dos acontecimentos, porque uma coisa é como a gente fala do que aconteceu e outra coisa é o que aconteceu de fato. Então, gente, ele não negou a lógica, ele não negou, ele, de certa forma, foi o grande precursor daquilo que foi descoberto anos mais tarde por alguns cientistas, que nós temos dois lados, né? O lado direito e o esquerdo do cérebro. Um lado direito que é mais um lado esquerdo que é mais lógico, linguístico, e um lado esquerdo que é mais artístico, poético e, vamos dizer assim, fora da lógica, transcendendo a lógica, mais intuitivo. Né? Então, além dele, nós temos muitos outros filósofos, né? Eu diria que esse aqui, esses dois aqui, Gilles Deleuze e Félix Guattari, aliás, deixa eu voltar aqui, que eu estava tentando tirar esse retângulo que estava aqui, acabei tirando a ilustração. Eles escreveram uma série de livros chamados Mil Platôs, e nessa sequência de livros eles falam justamente que existem diferentes formas de pensar. O pensamento arborescente é que ele diz que é um pensamento ainda muito cartesiano, que é como se fosse uma árvore que se ramifica, e eles falaram de um pensamento rizomático, que é muito mais complexo, vocês podem ver pela ilustração que está aqui, que mostra que é um pensamento muito mais amplo. E a ideia dos mil platôs é a ideia que diz que nós não temos uma só vertente de pensamento, muitas vertentes, e é por isso que são platôs diferentes, e cada platô, que são os planos, né, eles têm uma certa coerência entre eles, precisa ter uma certa coerência, porque muitas vezes as pessoas dizem que são ateias ou agnósticas, e às vezes admitem uma coisa que está ali. É aquela velha história que a gente diz de uma maneira popular, ateu, graças a Deus, né? Então, o ateu está num plano e o graças a Deus está em outro. E não é coerente, não é consistente considerar que, ao mesmo tempo, ele é ateu e ele fala ateu em alguma coisa que tenha de superstição ou alguma coisa que seja ligada à divindade. Então, de certa forma, esses mil platôs mostram que existem mil planos e esses mil planos podem ter uma coerência ou não, e é o que a gente vai ver aqui, que baseado neste livro que é a filosofia, a gente vai entender melhor o que é ciência, filosofia, arte, que foram as três áreas que ele trabalhou, né? E eu acrescentei essa religião que ele não trabalhou, mas que cabe muito bem, e justamente o meu trabalho aqui diferenciado do que está no livro dele é incluir também a religião. Então, ele começa falando sobre... Não consigo tirar esse retângulo aqui, mas... a primeira coisa que ele fala de ciência é que, assim, ciência, nem todo mundo utiliza erroneamente a expressão ciência, porque a ciência tem um objetivo, vou ser bem sintético para poder dar tempo da gente falar de todas as áreas e poder ainda discutir, né? A ciência tem o objetivo de criar funções ou proposições, né? E tem como plano epistemológico o plano de referência. Então, por exemplo, se você tem referência a um determinado cientista que fez determinado experimento, então você vai pegar aquele experimento e utilizar. E se você fez, você vai combinar as coisas que você faz assim. Mas, aproveitando um pouco o que eu falei nesse instante de mundo da representação e mundo do acontecimento, a ciência é o acontecimento, é o experimento em si. Né? Então, esse experimento nos dá, por exemplo, relações e proposições. Então, se eu tenho um ponto de fusão e de ebulição, eu posso dizer assim que determinado corpo aquecido até uma certa temperatura, ele vai fundir, ele vai derreter, ele vai
ebulir, ele vai virar fumaça, enfim. Então, isso é uma relação, né, que é uma verdade ali. Aquilo é uma verdade dentro da ciência. Mas o que eu posso concluir como interpretação disso, por exemplo, se eu disser aquele acontecimento já foi verificado, em um caso, em outro caso, eu peguei um ferro e derreti, eu peguei um cobre e derreti, peguei bronze e derreti, e comecei a detectar que ponto de fusão é esse, aí eu faço um enunciado que diz assim, todo ferro tem tal ponto de ebulição. Quando ele chega em determinada temperatura de fusão, né, ele vira líquido. Então, isso daí já não é mais ciência. Isso já é filosofia, porque eu estou criando um enunciado generalizado. Então, eu estou ampliando. Quer dizer, aquele acontecimento foi real, foi verdadeiro, mas eu necessito da filosofia da ciência para tornar ela uma lei, ou tornar ela um princípio, ampliar aquilo. Então, é igual a mc ao quadrado, é uma forma. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Velocidade é igual a espaço versus tempo. Então, eu estou interagindo com coisas, fazendo coisas acontecerem e verificando, anotando, até quando eu estou anotando e descrevendo, né? Quer dizer, até quando eu estou anotando é ciência. E até quando eu descrevo com minhas palavras, acrescento alguma coisa, eu já estou falando, eu já estou sendo filosófico, eu já estou sendo filósofo porque eu estou traduzindo isso em conceitos, em palavras, né? Eu não vou ler nunca os detalhamentos dos teóricos aqui, porque isso pode ser depois lido por vocês com calma, né? A filosofia já tem um outro objetivo. Ela cria conceitos, então, ou enunciados. Então, o plano epistemológico dela, plano epistemológico, gente, a visão de mundo, né, que a filosofia tem, né? Então, essa visão de mundo corresponde a um plano de consistência. Tudo que está dentro desse plano é consistente com aquele pensamento filosófico. Até mesmo uma escola filosófica pode ter diferentes planos de consistência, porque vamos supor que assim, o fenomenalismo, ou vamos dizer assim, o relativismo, ou o pensamento da filosofia contemporânea, ele tem diferentes vertentes, diferentes filósofos, cada um com seu plano de consistência. Pode ser que um plano de consistência de um filósofo seja um pouquinho diferente do outro, mas já define um plano. Por isso que é chamado Mil Platôs, por Deleuze e Guattari, porque cada filósofo, se ele fala alguma coisa um pouquinho diferente do outro, já está em outro plano, porque aquilo ali pode ter desdobramentos dos mais variados. Então, quando eu digo todo homem é mortal, Aristóteles falou, isso já é um enunciado, já é um conceito, já é uma informação filosófica, né? Tudo é mutável em um eterno devir, Heráclito, né? Essa fala é filosofia, é um enunciado, é um conceito dito por ele e que poderia ser verificado cientificamente ou não, porque a maioria dos enunciados filosóficos não podem ser verificados cientificamente por experimento, mas são experimentos mentais já não é ciência, experimento mental é filosofia. Então, a verdade é o todo, outra afirmação que aí já é de Hegel, né? Bom, e arte? A arte tem como objetivo criar percepções ou afeições. O Deleuze e Guattari, eles preferem chamar perceptos e afetos, mas no fundo é a mesma coisa, mas que ele está querendo dizer assim, que o objetivo da arte é criar emoção a partir do que nós percebemos, né? A estética. Estética é estesia. Estesis é sensação, né? Então, por isso que eu costumo dizer sempre às pessoas que falam para mim assim, pô, eu não entendo nada de arte, eu não sei nada sobre arte. Eu digo, a gente não precisa entender a arte. A arte você precisa sentir. Se você quiser ser filósofo da arte ou crítico de arte, tudo bem, você tem que entender de arte, aí você vai fazer filosofia da arte. E não perceber e sentir e trabalhar com a arte em si. Então, assim, uma pessoa que vai fazer uma obra de arte, executar uma obra de arte, ela não precisa conhecer muita coisa, ela precisa simplesmente dominar alguma técnica que ela escolha, e isso ela pode fazer com a própria busca que ela faça, né? E ter as sensações que estudar a arte na Escola de Belas Artes, eu não estou dizendo que não é fundamental, é importantíssimo, porque vai estar dando subsídios incríveis para aprimorar aquela arte. Mas o que eu digo, em outras palavras, que
apreciar a arte não precisa ser um crítico de arte, até porque o crítico de arte ele até traz coisas que são muito do pensamento dele, nem todos concordam, e às vezes eles fazem a gente enxergar coisas que não são, que nós não enxergávamos. Às vezes ele enxerga coisas até que nem o próprio autor da arte enxergou. Então, música, mandalas, mandalas como acessórios de meditação, apreciação, contemplação de obras de arte, né? E estados alterados de consciência e de êxtase. Isso tudo são o que a arte consegue promover na pessoa. Então, o fato em si de ouvir uma música, aquela música me deixar em um estado de êxtase, tem a ver com religião? Tem. A gente vai ver por quê daqui a pouco. Tem a ver com ciência? Tem, porque uma pessoa pode até pesquisar isso, mas quando ela pesquisar, ela vai ter aquelas funções e proposições que a ciência vai permitir a gente ter a partir do que foi vivenciado. Mas a sensação em si, ela é por si só um percepto, um afeto, que vai fazer você se conectar com a obra de arte ou não. E, por último, eu botei aqui um X bem grande, que é importante que deixe bem claro que não foi uma informação vinda de Deleuze-Guattari, mas eu quis colocar na mesma bojo do contínuo da afirmação aqui, porque ficou faltando. Sinceramente, ficou porque eles, como agnósticos, eles não acharam importante, né, e eles têm uma visão muito, vamos dizer assim, crítica da religião, mas a gente pode dizer que o objetivo, olha a ousadia, né? Mas o objetivo de religião dentro dessa sequência seria obter revelações ou crenças. Então, o plano epistemológico é as crenças, o plano das crenças, né? Então, eu tenho, numa religião, numa determinada religião, eu tenho um plano de crença, a outra eu tenho outro. Dentro do próprio hinduísmo, eu tenho vários planos de crenças, porque alguns acreditam em uma coisa, outros não acreditam em outra. Se tiver alguém que não acredita em reencarnação, já é em outro plano. No Nirvana, no budismo, tem um budismo que acredita em não ou não encarnação. Então, essas são escolas diferentes. E, enfim, as várias religiões têm diferentes planos e dentro de cada religião tem os planos diferenciados também, de acordo com o regime de crenças. E aí a gente diz, o que é que poderia ser chamado de revelação? Algo que não veio nem pela via dos sentidos, né? Algo que não veio nem pela via das reflexões filosóficas humanas, né? Algo que não veio pela via da experimentação científica, algo que veio de um nível transcendente, que pode ser do seu próprio interior, do interior de um grande ser, de um mestre de sabedoria, como a gente costuma chamar dentro da teosofia, e dentro de um grande livro sagrado que pode trazer informações reveladoras de um mundo, de uma realidade, de um pensamento que é transcendente a nós e, com certeza, desconhecido pelas vias normais. Então, aproveitando então, essas 4 vertentes, a gente tem um quadro sinóptico dessas 4 formas de criar e de saber. Então, ciência, revelações e funções, plano de referência, né? Então, tem os saberes, que os caracteriza, e os planos epistemológicos dele. A filosofia, conceitos e enunciados, plano de consistência. Religião, intuições e crenças, plano de crenças. Arte, percepções e afetos, plano de composição. Então, a gente tem aí essa visão ampla dessas 4 vertentes e que podem ser explorados esses caminhos, né, das várias formas. A gente pode dizer, por exemplo, que essas 4 formas de saber e criar, ciência, filosofia, religião e arte, elas estão associadas também às 4 funções da psicologia analítica de Jung, né? Se a gente juntar sensação e razão, a gente tem a ciência. Se a gente juntar razão e intuição, a gente tem a filosofia. Se a gente juntar emoção e intuição, a gente tem religião. Se juntar arte sensação e emoção, a gente tem arte. Isso foi um quadro sinóptico feito por Pierre Weil, viu, gente? Não fui eu que fiz, não. E é muito interessante porque, realmente, se a gente parar para pensar, essas coisas estão muito bem equacionadas. A gente juntando diferentes funções, que são também os 4 elementos, né? Aqui, terra, água, ar e fogo. Então, a gente juntando esses 4 elementos aí, também a gente vai ter uma combinação que vai dar a gente essas 4 formas de saber e de criar.
Aí a gente tem várias representações que podem ser feitas. Eu saí encontrando aí pela internet várias ilustrações que ajudam a gente a perceber como estas 4 funções junguianas interagem com as formas de saber criar, até por geometrias aí, né, por desenhos. E aqui mais uma outra ilustração dentro de um quadrado, e sempre com esse quadrado, porque, de certa forma, esse quaternário que Jung falava é o quaternário humano, né? E na teosofia também a gente sabe que é o quaternário desses 4 princípios que formam a personalidade humana. Né? Então, a gente, prosseguindo aqui, a gente ainda tem a relação disso com os corpos, né? Ou princípios humanos, né? A ciência, que tá, por conta dessas 2 funções que elas reúnem, né? A ciência associada ao corpo físico e ao mental, a filosofia associada ao mental e ao intuicional, a religião ao corpo astral e ao intuicional, porque entra a emoção e entra a intuição, e a arte relacionada com o corpo físico, os corpos físicos, né? E astral, né? Envolvendo a emoção e a sensação. Bom, gente, aí temos que começar a ver como é que cada uma dessas questões vão ser vistas, né? A ciência. Eu sempre digo a gente assim que para vocês que alguns de vocês pensam assim, determinada coisa foi provada cientificamente ou não foi provada cientificamente. Eu tremo na base quando ouço alguém dizer isso, porque ciência não prova nada, viu, gente? Sinto dizer a vocês, ciência não prova nada. Principalmente porque a ciência passa por um regime de validade também, né? Assim como qualquer outra área de saber e de criar. Eu digo isso e dou sempre o exemplo, já estou até precisando mudar esse exemplo, porque eu sempre dou ele, mas de que quando o bóson de Higgs foi descoberto em 2012, eles estavam para se cortar a verba para a pesquisa do bóson de Higgs e os cientistas apressaram essa conclusão e sem precisar recorrer a esse exemplo, a gente pode dizer a vocês que quando a gente olha para trás na ciência, quanta coisa foi deixada de lado e quanta coisa foi negada depois, porque mostrou-se que não era uma coisa que era uma coisa que servia como verdade até um certo momento. Quando as experiências foram mostrando coisas diferentes, a ciência foi se rendendo a outras realidades. Então, a gente tem que entender que, pelo menos dentro de um mesmo universo, que tem 1000 platôs de planos, né, de coerência, de referência, de composição, etc., mesmo dentro desse mundo que tem essa variação toda, a gente pode dizer alguma coisa e ainda sem falar em outros mundos. Né? O Rupert Sheldrake, eu vou falar dele daqui a pouco, ele já rompeu com aquela ideia de que lei é universal dentro da física, porque não existe mais constante física nem constante cosmológica. Todas as constantes físicas e cosmológicas sofrem variações, e elas não podem ser consideradas. Né? Por isso que eu coloquei aqui leis ou rotinas. Será que a ciência realmente traduz-se em leis ou em princípios como se pensava? Né? Talvez até a religião possa ter isso mais profundamente definido, porque as leis universais e leis cósmicas estariam mais dentro do âmbito de uma revelação, porque nós não sabemos essas leis ainda. Se vamos levar milênios para descobrir que a teoria científica que a gente acredita hoje é mentira, quando é que a gente vai chegar a uma lei universal? Nunca, nunca, porque dentro da nossa perspectiva relativa de ver o mundo, a gente não consegue ver o absoluto. E o absoluto está mais perto daqueles que estão num nível evolutivo muito superior ao nosso. Até essas leis que são de revelações religiosas, elas não são universais, porque até ele vai dizer assim, funciona com o nosso sistema solar, nosso logos solar, funciona no nosso logos planetário, no nosso logos galáctico, mas será que funciona para todo um multiverso, todo um cosmos com K? Ou não. Então, é importante que a gente tenha essa visão e perceba que as chamadas leis hoje... Mas se a gente parar para pensar, o Pat Sheldrake também estava certo quando ele escreveu um livro, que eu também vou falar daqui a pouco, tá aqui, é um livro fantástico, Ciência Sem Dogmas, daqui a pouco eu vou falar dele para vocês. Ele fala assim, porque quando um cientista diz que, por exemplo, estou perseguindo, fazendo pesquisas para chegar a uma lei que defina determinada coisa. Por que tem que ter uma lei? Se o cientista ele é agnóstico, por que ele persegue uma lei? Quando o cientista persegue uma lei,
ele está sendo religioso, entre aspas, porque ele está antevendo, ele está acreditando, ele está tendo uma crença antes de ter um experimento. Então, essa crença é um dogma. E, às vezes, se ele tem de cara a ideia de que o mundo é tudo feito de matéria e não existe o espírito, e não existe alma, nem nada disso, ele já tem um dogma que predefine todas as conclusões que ele vai ter e interfere nos resultados. Com certeza, não há dúvida nenhuma. Assim como a linguagem também interfere nos resultados. Estava lendo outro dia um livro que fala do budismo Theravada e do budismo Mahayana, e dizendo, por exemplo, que a atenção plena no budismo do budismo Mahayana significa algo assim que você às vezes pode pensar quando a gente ouve atenção plena, né? O mindfulness, a meditação da atenção plena. Ela é algo que parece que você precisa estar num nível evolutivo fantástico para alcançar ela, porque o nome pleno já leva a gente a entender isso, né? Mas eu estava lendo que o budismo Theravada ele prefere usar, aliás, eu troquei, o budismo Theravada que utiliza mais atenção plena no sentido a palavra plena mesmo, né? E no budismo Mahayana já utiliza mais assim num sentido de atenção pura. O que é nesse sentido atenção pura? Seria uma atenção que você dispensa as outras coisas e simplesmente atenta apenas aquela coisa. Então, repare que quando você fala em atenção pura, já muda um pouquinho a distância que nós podemos ter do que uma atenção plena. Poxa, veja como a linguagem, só num exemplo desse que eu estou dando, como a linguagem faz uma certa diferença, mas a gente precisa da linguagem para se comunicar. E, às vezes, por conta de uma palavra, pode mudar o comportamento, mudar a atitude, mudar a forma de pensar sobre determinadas coisas. E da mesma maneira, a gente tem que pensar que a ciência, dentro de todas as suas investigações, as pessoas confundem muito ciência com filosofia, gente. Porque se eu estiver falando uma teoria quântica, né, se eu estiver falando sobre uma teoria quântica qualquer, eu não estou falando de ciência. Eu estou falando de algo que se relaciona com ciência, tem a ver com ciência. Mas eu, quando falo de uma teoria quântica, eu estou filosofando. Aquilo é filosofia de ciência, mas não é a ciência em si. Nesse sentido que nós estamos falando de ciência como algo que tem a ver com que é relação e função. É o fenômeno em si, que pode ser interpretado por uns de uma forma, por outros de outra. Né? Aí eu trago aqui a Helena Blavatsky, né, no volume 5 de Doutrina Secreta, ela dizendo: a ciência passa ao largo, segundo o seu capricho e fantasia, sobre dezenas de nomes e heróis da antiguidade, somente porque em sua história entram acentuados elementos míticos. E aí veja, né, como isso já exclui uma série de fatores, porque a gente tem aquela ideia de que a ciência ela fica sujeita, de certa forma, à filosofia, à crença, aos dogmas científicos do cientista. Então, assim, o que é que custa você dizer assim, eu não acredito em astrologia, o que é que custa o astrólogo testar? Né? Eu tenho uma frase célebre se não me engano, de até Isaac Newton falando para Harley, que ele não acredita em astrologia porque ele não testou, porque ele não experimentou. Quando ele testar e verificar, ele vai ver como as coisas. Eu mesmo não acreditava algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, e fiz mesmo meus experimentos. E depois desses experimentos, eu não tinha como duvidar, porque estava ali, era o fato, contra fatos não argumentos, né? Lembre aí essa frase que é bem comum. E os argumentos são filosóficos. Você pode querer negar algo, mas o fato está lá, é uma verdade científica. A biologia diz que somos a biologia diz que somos o corpo, a religião diz que não somos. A ciência e a filosofia têm feito uma dança entre elas sobre essa questão através dos séculos. Algumas vezes concordando e muito frequentemente discordando. A ciência contemporânea, por exemplo, a física quântica, está se afastando do ponto de vista puramente material, enquanto que a filosofia, o humanismo secular, está se dirigindo para ele. Olha que coisa interessante, né? Para mostrar que essas coisas, gente, são só assim, competências diferentes de analisar o mesmo universo. Se isso que eu estou considerando que a ciência, que está considerando a filosofia, foi o que um filósofo disse a partir de uns tempos,
né, na filosofia contemporânea, que é o que se acredita hoje na filosofia contemporânea, no passado tudo estava no mesmo nível. A gente, se a gente parar para pensar, a gente só está compartimentando essas coisas para que a gente possa entender melhor e estudar melhor tudo isso, né? E isso está num livro da editora Teosófica, Chegando Aonde Você Está, A Vida de Meditação, de Stephen Harrison. Aconselho a leitura desse livro, muito bom, por sinal. Então, pessoal, ainda agora, trazendo o livro de Rupert Sheldrake, que eu falei na estante, que eu até mostrei a vocês, este autor ele é fantástico porque ele tem uma abertura, ele é justamente um cientista que não deixa de fazer experimentos por qualquer preconceito, até dentro da filosofia espiritualista que ele tem. Se ele não acreditar em determinada coisa, e tiver como experimentar, ele coloca como experimento porque ele tem a curiosidade científica, curiosidade filosófica, curiosidade religiosa, curiosidade artística. Se ele tem isso tudo, ele vai fazer os experimentos para depois tirar conclusões, sem deixar que o preconceito impeça até mesmo dele fazer as averiguações dele. A ciência está sendo refreada por pressuposições seculares que enrijeceram em dogmas. A ciência estaria melhor sem eles, mais livre, mais interessante, mais divertida. A maior de todas as ilusões científicas é que a ciência já sabe as respostas. A ciência contemporânea baseia-se na afirmação de que toda realidade é material ou física. Imagine se pode ser detentora da verdade se ela considera que toda a realidade é material ou física. E a gente sabe que não é, a gente sabe que existem muitos elementos que passam ao largo das pesquisas científicas. Bom, conceitos e enunciados filosóficos, hipóteses ou verdades. Aí eu trago essa frase aqui de Marcelo Malheiros Galvez, do livro Potências do Nada, o vazio incondicional e a infinitude do ser, também da editora Teosófica. A filosofia é uma disciplina que visa a explicitar o melhor possível o progresso da autoconsciência em direção ao transcendente do homem. Porque o homem não é apenas natureza, ele é criador de novas naturezas e, neste sentido, transcende sua própria condição original. Então, veja como a filosofia tem uma função importantíssima que a gente deixa de lado. Ela, na verdade, enquanto geradora, criadora de conceitos, ela está aqui para fazer com que o homem alcance esse progresso, exercite esse progresso, ainda que utilizando um instrumento de linguagem que não é um instrumento do eu verdadeiro, mas é um instrumento que vai ser necessário para que algumas questões sejam trabalhadas dentro do intelecto superior, dentro do búdico, dentro do nível que a gente queira chamar intuitivo transcendente, né? Ainda também Helena Blavatsky fala em Isis sem véu, o homem não pode ter nenhum Deus que não seja limitado por suas próprias concepções humanas. Quanto mais amplo for o alcance de sua visão espiritual, mais poderosa será a sua divindade. Então, repare como a filosofia depende, de certa forma, dessas concepções, desses conceitos, eu falei nesse instante, a própria linguagem interfere no nossa apreensão da realidade, dessa verdade, né? A filosofia tem um estudo, o próprio Foucault tem uma coisa que ele chama de regime de validade. E uma coisa interessante em Foucault é que ele, sendo uma pessoa agnóstica também, ele dizia que a ciência não pode ser a detentora da verdade, tem um regime de validade que precisa incluir, cercar o fenômeno, né? Você precisa buscar a ciência, a filosofia, a arte, várias formas de saber que lhe permita cercar determinado fenômeno para que a gente possa depois tirar uma conclusão. E nós, religiosos, teosofistas e cada um de nós com nossa religião, incluímos também a sensibilidade espiritual que nós temos como ser que está acima de todas essas realidades físicas, que faz a gente dizer no nosso coração se alguma coisa para nós é verdade ou não. Pode ser que no nosso estágio evolutivo aquilo possa ser verdade, uma verdade temporária e que em algum momento ela se transforme, ela mude, mas pelo menos é uma verdade para aquele nível evolutivo em que nós estamos. Isso é muito importante. E por último, a religião, intuições e revelações, né? Eu trouxe aqui uma coisa que vai ser polêmica, de certa forma,
e é polêmica de alguma forma, porque todo mundo sempre disse que religião vem do religare, né? Religar o homem a Deus. Mas esse filósofo aqui, Jorge Agamben, que eu estudei também no tempo do doutorado, ele diz uma coisa diferente. E eu fico tentado, de certa forma, a acreditar que ele está certo, apesar de não querer discutir com ninguém sobre essa origem, essa outra origem, porque funciona, dá certo, tem a ver, mas é uma outra maneira de entender a origem da palavra religião. Ele diz que não deriva do religare, que liga o humano ao divino, mas do relegere, que indica a atitude de escrúpulo e de atenção que deve caracterizar as relações com os deuses, a inquieta hesitação, o reler perante as formas e as fórmulas que devem observar a fim de respeitar a separação entre o sagrado e o profano. Então, ele diz, de certa forma, que vem da palavra relegere, que é eleger novamente, né? Transformar, é mudar, é fazer outra leitura, outra eleição sobre a nossa vida, né? Então, é claro que tanto uma quanto outra funcionam, né? Se a gente entende que algumas religiões até não consideram Deus como uma divindade transcendente, mas que está dentro de nós, talvez essa até funcione melhor. Mas, de qualquer forma, o religar a si próprio dentro de um nível mais profundo também seria religião. Mas é interessante, eu trouxe isso assim, porque, de certa forma, aí é filosofia e religião trabalhando juntos aí, né? Gerando conceitos, criando... Porque a própria palavra religião mesmo foi um construto humano, é criado pelo homem. Tudo isso que nós estamos falando aqui, dentro da linguagem que está sendo utilizada, utilizando linguagem, utilizando palavras, é tudo filosofia, né? Porque a gente tudo está construindo, essas coisas não existiam antes, né? Como estão aí em palavras, até alguém inventar essas palavras, até alguém juntar essas palavras e criar os conceitos que nós estamos vendo aí. Né? E aí eu trago essa passagem do livro Sete Grandes Religiões, de N. Pessan. Alguém disse muito bem, enquanto nas coisas essenciais deve haver unidade, nas coisas não essenciais deve haver liberdade, e em todas as coisas deve haver caridade. Se esta sábia regra fosse seguida por todos, ouviríamos falar menos de antagonismos religiosos e de disputas sectárias que trazem vergonha sobre a própria palavra religião. Aquilo que deveria unir tem sido a fonte perene de divisão, até que muitos se tenham impacientemente desvencilhado de toda a religião como sendo o pior inimigo do homem, aquilo que toda a humanidade, que em toda parte introduz discórdia e ódio. E um dos argumentos do Agamben, o filósofo que eu mostrei antes, para dizer que ele prefere o religião como religere do que religare, é porque justamente ela tem criado, ela tem sido foco em alguns casos de desunião de muita gente. Mas aí, claro que ele, como filósofo também dessa linha mais agnóstica, ele não vai entender que, por exemplo, isso é um processo gradual que vai acontecendo aos poucos e que precisa existir para que a gente possa evoluir nesse crescimento espiritual aqui na Terra. Mas, de certa forma, N. Besant está dizendo aí uma coisa que é importantíssima, né? De que aquilo que deveria unir muito a gente acaba separando e a gente precisa deixar de pensar que a religião tem que ter essa coisa, porque quando no momento que a gente pensa assim, que está realizando um evento ecumênico, que é de grupos religiosos cristãos, e eles têm diferentes opiniões, aquilo é filosofia, não é religião. Mas no momento deles realizarem alguma coisa, cada um tem sua crença, né? Isso sim é religião. Mas vocês podem, essas pessoas que têm religiões diferentes podem atuar juntas, fazendo aquilo que há de comum, né? Conjuntamente, isso tem acontecido. Já se criou até uma oração cristã ecumênica que todos os cristãos aceitam como verdadeiras e quando se realiza um encontro ecumênico tem um Pai Nosso diferente, uma Ave Maria diferente, porque eles têm diferenças nas suas crenças e nas suas filosofias e por isso que acabam tendo que conciliar isso em determinados concílios religiosos que ajudam a fazer com que a religião abrace essa causa que a Aniversário está defendendo aqui. Certo? E, por último, a arte, beleza ou poética pessoal? Será que existe uma estética universal, uma beleza eterna, que todo mundo goste? Ou existe uma poética pessoal e a pessoa gosta mais de uma coisa ou de outra? Então, isso também é uma questão importante,
Mas o que é importante mais em tudo que a gente está falando é esse caráter associado à arte de ser algo que é pleno de perceptos e afetos que a gente pode experienciar. Toda obra de arte é filha de um tempo e muitas vezes mãe dos sentimentos, dos nossos sentimentos. Olha só que beleza. Vasily Kandinsky, que era simpatizante da teosofia, chegou a frequentar a teosofia e tal. Ele e Schoenberg, né? São Schoenberg na parte da musical e que foi influenciado até na criação da escala cromática musical e tal, e Kandinsky fazendo alusões à teosofia em toda a sua teoria das cores e tal. Ele fala isso de uma maneira tão simples, né? Veja, toda obra de arte é filha de seu tempo e muitas vezes mãe dos nossos sentimentos. Olha que coisa incrível, porque ele mostra como a arte muitas vezes faz brotar sentimentos que nenhuma outra coisa poderia brotar. Você olha para um quadro, ouve uma música, ouve uma poesia, vê um filme no cinema e tal, você passa a refletir coisas que talvez você não tivesse refletido se não se deparasse com aquela experiência, que é percepto e afeto. É arte, é obra de arte. Então, aquelas pessoas que ficam elocubrando milhões de teorias para explicar o que é arte, gente, quando chega agora no período contemporâneo, a gente consegue, pelo amadurecimento filosófico, ver onde está o cerne da questão da arte, é justamente nos perceptos e no afeto. Porque cada uma tem sua função e a gente separando essas quatro formas de criar e de pensar, a gente consegue abarcar esses diferentes níveis, pelo menos até um certo nível do que a gente pode alcançar de saber, de criar. Essas quatro vertentes são as que atendem ao que a gente precisa. E aqui o livro de Jung, eu não poderia deixar de falar de Jung, né? O livro o Espírito na Arte, na Ciência, ele diz: por sua própria natureza, a arte não é ciência. E ciência tampouco é arte. Por isso, esses dois campos espirituais possuem áreas reservadas que eles são peculiares e só podem ser explicadas por elas mesmas. Então, de certa forma, ele está aqui fazendo parte da fala, né? Ele pegou aqui, ele explicou metade do que eu expliquei aqui, né? Que tem uma divisão entre as duas e você pode ter a ciência dentro da arte, a arte dentro da ciência, enfim, mas elas são áreas que podem só ser explicadas por elas mesmas, interagindo, mas cada uma com sua explicação. E aqui a gente vê como a arte pode se transformar em algo religioso e a religião pode se conectar com a arte quando a gente percebe esse trabalho das mandalas fantástico. E Tana, que se tiver aqui, a gente vai adorar, ela não, acho que ela não podia vir hoje. Então, é interessantíssimo como a arte entra aí como algo que transcende e transforma. Então, aí a gente vai ver um pouquinho de ciência, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de religião e de arte aí presente, mas por isso que eu trouxe aqui para o final, mas de certa forma é algo divino essa prática. Ele está até com eles estão até com um escalímetro aqui medindo, né? O arquiteto sabe o que é isso, medir com uma escala que está aqui sendo desenhado para que fique com a precisão que retrata a harmonia do universo. Né? E aí eu trago essa frase aqui que complementa um pouco isso que a gente falou, né? A sabedoria praticada diariamente consiste de quatro coisas: ter conhecimento da raiz da verdade, ter conhecimento dos ramos da verdade, conhecer os limites da verdade e identificar o oposto da verdade. Veja que assim não adianta só ter contato com essa verdade, mas explorar, brincar e aprofundar nessa verdade, tentando encontrar as várias vertentes dela e como elas podem, como ela pode estar atuando em cada realidade da nossa vida. Né? Então, talvez agora a gente possa entender melhor esta frase do brasão da Sociedade Teosófica: não há religião superior à verdade. Então, no fundo, essa verdade ela transcende a religião, transcende a ciência, transcende a filosofia, transcende a arte. É algo que é superior a todas essas quatro formas de pensar. E, de repente, essas quatro formas de pensar podem ajudar a compreender a verdade dentro do âmbito evolutivo que nós estamos. Mas ainda teremos muito a percorrer depois disso, porque ao chegarmos, por exemplo, no nível búdico,
nós ainda vamos ter muito que explorar esses níveis de verdade mais profundos. Então, eu não estou querendo dizer com isso que existem muitas verdades, mas que existe a verdade, mas que nós temos um conhecimento relativo desta verdade. Quem quiser aprofundar até sobre isso, eu volto a falar desse livro aqui, ó, Ciência Oculta e Ciência Moderna, porque nele a gente vai entender muito bem essa questão, está muito claro aí, de que nós conhecemos uma verdade relativa, mas existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é algo que nós vamos alcançando à medida que vamos evoluindo. Então, a ciência oculta é a ciência que aprofunda nesses níveis de compreensão da verdade, né? E vai permitir que a gente utilize os instrumentos das 4 formas de saber criar que nós falamos nesse tente, cada vez de um nível mais evoluído, para que a gente possa alcançar vertentes mais, digamos assim, profundas e mais, digamos assim, coerentes e coerentes, fiéis ao que é a verdade absoluta, vamos dizer assim. Então, gente, era isso, mas não acabou, porque eu gostaria de trocar ideias com vocês. Agora é o momento de a gente fazer uma dialética aí com vocês, para que não fique só comigo essa fala, tá? Gostaria muito que vocês participassem agora, ou com questionamentos, ou com complementações, trabalhando um pouco as questões que foram colocadas aqui, tá? Podem abrir o microfone, ou podem escrever no chat, vocês têm liberdade. Eu até preferia que fosse através do microfone mesmo, que aí ficaria uma conversa como se fosse presencial. Tá? Eu sei que é muita coisa, mas vamos por partes. Marcos, mais uma vez, parabéns e gratidão aí pelo tema. É um tema realmente, como diz o irmão Afrânio, instigante. E eu até vou pedir licença, porque eu vou ter de me retirar, mas eu gostaria de só fazer um comentário e talvez uma pergunta a você. Afrânio, eu não vou poder participar do encerramento, viu? Que eu tenho aqui que cumprir um compromisso familiar, doméstico aqui, né? Hoje, Dia dos Namorados, e eu ainda não pude, comprar, vou ter de sair, o comércio está fechando mais tarde. Vai comprar o presente. Eu vou ter de sair agora às pressas para fazer isso, né? É uma causa nobre, Pois é. Mas o que eu gostaria de falar com você, Marcos, existe uma célebre frase de Krishnamurti, que é assim colocada, né? Quando ele diz que a Terra, a verdade é uma terra sem caminhos. Então, o que é que você poderia comentar sobre isso? Eu acho uma afirmação assim bastante instigante, né, e que provoca em nós as reflexões, né, que eu acho que esse é o trabalho da sociedade teosófica, né, de fazer com que a gente não apenas fique absorvendo o conhecimento, as informações, mas também investigue e também questione. Eu acho que isso é que traz essa beleza, né, que é a sociedade como uma escola de livres pensadores. A sociedade teosófica é uma escola de livres pensadores. E tem essa célebre afirmação aí de Krishnamurti que a verdade é uma terra sem caminhos. Isso parece que tira o tapete, é uma coisa assim bem, né, como se diz, forte, né, para a gente, que sempre tem essa coisa de buscar no conhecimento a verdade, e ele chega e diz que a verdade é uma terra sem caminhos. E depois eu vou ter de me ausentar, viu, Afrânio? Porque eu tenho esse compromisso aí. Mas é isso aí. Mas aí, ó, eu queria saber, assim, e essa fala de Krishnamurti é o comentário ou é a pergunta? Não, Porque você falou que tinha um comentário e eu uma estou pergunta. afirmando, comentando e perguntando qual é o seu entendimento sobre essa afirmação de Krishnamurti. O ideal era saber o contexto, né? Mas eu não tenho esse contexto. Mas o que eu poderia traduzir dessa ideia é assim, porque
A gente falou nesse instante, a partir do trabalho de timing aqui, né, que existe o relativo e o absoluto, né? Então, se a gente entender a verdade, no sentido da palavra a verdade, que seria algo que está acima de nós, transcendendo a nós, o que nós estamos aqui é tentando realizar caminhos em direção a várias metas que vão chegar a alguma verdade, não a verdade, vai chegar a uma verdade relativa, né? Porque quando chegarmos a essa verdade absoluta, não vai ter nem mais caminho, porque qual a pergunta, qual a questão, qual a dúvida, qual o problema que vai existir se essa verdade já for conhecida? Aí eu remonto a conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, inclusive desses caminhos. A verdade vos libertará da necessidade de percorrer algum caminho, já que ela está lá na nossa essência, né? Ela já mostra a essência, né? Bom, isso foi o que eu consegui responder. Mas o irmão Antônio quer falar também alguma coisa. Diga aí. Show de bola, viu, Marcos? Obrigado, Marcos. Nada, Jorge. E compre um presente legal aí, viu? Boas compras! Obrigado. Vou cumprir ali. Eu já sei o que vou fazer. Muita Frane, eu vou me inspiração. retirar, viu? Perfeito. Boa tarde, irmãos. Muita paz aí para todos. Saúde. Zeneida, um abraço. Tchau, Jorge. Eu Tá achei... havendo uma repercussão aí do som. Parece que você está com Antônio. Talvez alguma coisa que tenha ligado 2 vezes, não sei. Se você quiser falar. Sim, Zeneida, diga. Não, é a frase que eu captei assim como a mais importante para mim, é aquela frase quando Annie Besant falou que em tudo deve haver caridade, porque nós, da Sociedade Teosófica, somos muito voltados para o estudo, para o intelecto, e como eu tive no passado, lá da criança, né, aqui dentro do Instituto Teosófico, e uma vez que a Radha Burnier, nossa presidenta, falecida, saudosa, eu perguntei para ela sobre isso, porque tinha muitos irmãos que falavam que a sociedade era feita de buscadores, era para estudar, não era para ficar ajudando assim, né, o próximo, desse tipo, desse jeito. Aí eu perguntei para ela, eu falei, então acho que eu estou no lugar errado, porque não é o meu perfil esse só, né? E ela disse, de jeito nenhum. A primeira das paramitas do budismo é a caridade. Então, onde não houver caridade, tudo mais se perde, né? Tem aquela passagem de Paulo aos Coríntios que eles traduzem por amor, algumas Bíblias traduzem por caridade, né? Então, onde não houver amor, não houver caridade, qualquer busca, até da verdade, né, fica, assim, eu acredito, fica desnecessária. É isso que eu queria falar. Muito importante essa sua fala, Zeneida, porque, de certa forma, apesar de ter sido colocado ali que a função da religião em si é, digamos, de certa forma, definir um plano de crenças, etc., da pessoa, é essa crença que vai impulsionar o caminho que ela vai tomar e de certa forma, tomar o caminho de fazer o bem ao outro, de realizar a caridade, é um caminho que praticamente está em todas as religiões, né? Se você for ver, alguns mais, outros menos. Pode ser que os religiosos não se afinizem muito com essa prática, mas ela é parte importantíssima, se não essencial, de todas as religiões, né? Por isso que eu disse que a gente tem, às vezes, religiões com planos de crença diferentes que atuam juntas, porque todas elas têm sempre um objetivo comum de realizar algo de bom para o outro, uma realidade que pode ser o ponto de união de todas as religiões, né? Eu acho que isso é tão importante dentro da teosofia, que tem como um dos lemas a estudo das religiões comparadas. Então, vai encontrar esse ponto comum de todas as religiões. Eu acho que é de extrema importância. Por
Por isso que eu acho que Rada Burnier estava totalmente certa quando disse isso. E também ela não disse isso só por opinião dela, ela ainda falou, ainda respaldou nas paramitas e tudo, né? E realmente Sim. é importantíssimo. Quem mais queria... Antônio, eu queria... Marcos. Oi. Cristina. Oi. Não, por favor, pode ir, pode falar, depois eu falo. Não, por favor, querida, gentileza. Comece você, depois eu falo, por favor. Pode falar, Cristina. Não, eu queria só, eu gostei muito da palestra, dos enfoques que você deu, foi muito enriquecedora. E achei muito interessante quando você, acho que foi na parte que você falou mais daquele livro do Deleuze e do Guattari, que é do Neil Platós, gostei muito dessa... O que é filosofia? Eu anotei, bom, eu vou anotando tudo, aqui os livros todos vou anotando. Mas, então, eu gostei muito dessa visão de nossa diversidade, das possibilidades da gente conhecer ou chegar à realidade, né? Ou abordar as realidades. Sabe? Gostei demais, foi muito bom, essa coisa muito enriquecedora, quer dizer, existem vários caminhos, eu entendi assim, são vários caminhos, porque nós somos também uma totalidade, né? Nós temos, ou melhor, é importante que a gente chegue, né? Ou trabalhe a nossa totalidade. Então, gostei muito, inclusive da comparação que você fez, ou assim, dos raios, né? Quer dizer, cada forma de conhecimento, cada área de conhecimento, de aproximação da realidade, também com os raios. Muito legal, gostei muito da palestra, muito boa, muito enriquecedora, e queria, para mim, ficou esse impacto dessas ideias que você colocou. Muito obrigada. E uma coisa que me lembrou quando você falou, Cristina, é que muitas religiões, elas também se consideram detentoras da verdade. As crenças deles, dos dogmas e tal, e aí eles colocam assim como uma verdade acima de tudo. Mas a gente, quando aprende que essas verdades, mesmo as religiosas, elas são verdades relativas, porque, por exemplo, só para dizer a vocês, a partir do regime de crenças ou do plano de consistência filosófica e do plano de crenças nosso da teosofia, a gente poderia dizer que os mestres de sabedoria, eles trazem as nossas verdades, né? Ou pelo menos poderia pensar assim que ele traz a verdade, mas eles não trazem a verdade. Se você pegar as cartas dos Mahatmas, eles vão dizer que eles também são pessoas passíveis de erro, que eles podem estar equivocados em algumas coisas, porque eles também não têm a compreensão de tudo do universo, eles têm uma compreensão muito superior à nossa, que já passa a ser para a gente uma referência importantíssima para a gente aprender mais sobre o universo, sobre o mundo, sobre as realidades, sobre as crenças, mas ainda não é a verdade absoluta, porque essa verdade absoluta ainda está assim, é inalcançável, né? Vamos cada vez mais chegando. E isso, a mim, dá essa sensação de liberdade, entendeu? Existe também a noção, a possibilidade da gente viver a nossa liberdade, que eu acho que essa afirmação, né? Não existe religião superior à verdade, acho que, para mim, também é maravilhosa, porque possibilita, né? Abaixa um pouquinho sua câmera aí, Cris, para poder a gente ver melhor você. Cris, abaixa um pouquinho sua câmera aí para a gente ver você. Aí. Não, mas ouviram, né? Ouvimos. Então tá bom. É isso. Tem Antônio e tem Joilson. Joilson e Antônio. O Joilson, né, Joilson? O Joilson ia falar. Pode falar, querida. Vou perder minha vez para você. Quer começar? Tem bom, Antônio e você. Se quiser, você fala depois. Então, tá bom. Começo eu? Sim. Marcos, você fez um comparativo entre filosofia, religião, arte e ciência com os raios, né? Isso. E eu me lembrei
que Nicholas Herrich ele idealizou a bandeira da paz, que vocês sabem que são 3 esferas, uma representando a arte, a outra a religião e a outra a ciência, envoltas pelo círculo da cultura, cultura como cultivo da luz. E enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui em relação ao que é a verdade. E aí eu lembrei daquelas palavras do Cristo, quando ele dizia: deixai brilhar vossa luz. E partindo dessa premissa de cultura como cultivo da luz, eu acredito muito que esse caminho de verdade, ou essa percepção da verdade, ela se dá em nós quando essa luz interna brilha também. Seja essa luz chamada de self, de eu superior, de consciência, não importa o nome que se dê a ela, eu acho que a partir daí, esse caminho ele pode ser vislumbrado, sabe? E há um pensamento antigo já dizia que todos os caminhos levam a Deus, né? E eu penso que é justamente a partir dessa compreensão da luz, a partir dessa compreensão dessa energia interna nossa, aí a gente não tem, nós não temos como nos furtar a essa perspectiva interna, chame ela de espiritual ou qualquer outro termo. Eu penso que a partir daí, todas essas dicotomias, todas essas dissensões que acontecem, né, nos vários ramos, né, do saber científico, filosófico, religioso, eu acho que tudo isso chega a uma síntese a partir dessa perspectiva interna. Então, a gente passa, na verdade, ao largo dessas questões puramente dialéticas, né, da fala. Engraçado que você trouxe Pitágoras como silêncio, não é verdade? Isso. Quando nós voltamos para dentro, num processo de reflexão muito profunda, a gente se dá conta que é justamente esse silêncio que nos revela tudo aquilo que precisa ser conhecido. E, ao meu ver, o que é de mais belo nesse silêncio, justamente, ele revela a luz também. Então, eu te parabenizo, né, pela sua palestra, como sempre, trazendo assim ensinamentos valiosos para todos nós. Outro dia eu estava pensando a seu respeito, nessa sua questão de conhecimentos e ensinamentos. Eu comentei com uma amiga minha, disse: olha, eu acho que Marx está fazendo uma trilocação, né? Ele se divide em 3 e cada parte dessa faz um estudo específico. Então, Pedro, quisera eu. Parabéns mais uma vez. Você está mais do que padre. Eu estou precisando Parabéns muito disso, mas não alcancei esse nível ainda, não. Isso só, que você falou me lembrou. Só quero pedir licença, que eu vou precisar sair, que eu tenho que levar a cachorrinha para fazer xixi, já passou da hora dela. Tá certo, Zenida. Fique à vontade. Parabéns, adorei, como sempre, a sua palestra. Tá? Obrigado, e feliz de ver todos os irmãos de Salvador aí presentes. Boa tarde. Um abraço. Um abraço, Zenida. Obrigada. Tchau, Cristina, Frânio. Boa sorte. Antônio, pode falar, Antônio. Oi, diga. Pode falar. Pode, à vontade. É porque você está em 2 terminais, parece. Eu vou resolver isso aqui. Você pode abaixar o som do celular, alguma coisa assim. Só um instantinho. Eu já fechei o microfone aqui. Mas está dando eco. Não estou conseguindo fechar. Talvez eu possa por aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver qual é o que você está... Deve ser lá. É porque tem 2 aqui. Eu mutei, acho que eu mutei errado. Mas o eco só aparece quando Portela fala. Eu acabei mutando. Você pode ligar de novo aí. Tente ligar o outro microfone em vez de que você estava usando. Desliguei esse outro aqui. Agora ficaram ambos, né? Mas está muito eco. Eu me recordo de uma palestra da senhora Rada Brunier,
onde ela tratou um assunto que foi colocado aqui. A relação aliás, a relação de identidade entre o amor e a caridade. O título da pregação foi Um Olhar do Cristianismo sobre o Bhagavad Gita, ou o contrário, um olhar do Bhagavad Gita sobre o cristianismo. E parece que o título foi a primeira hipótese. Mas ela mencionou, chamou a atenção, nessa relação de identidade entre o amor e a caridade, ao discurso de São Paulo, aos seus convertidos em Corinto, que estou aqui vendo, no capítulo 13, onde ela disse literalmente em alguns versículos, aspas, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O texto do discurso de São Paulo aos seus convertidos em Corinto prossegue nesta linha, mas me parece que aqui será suficiente dentro do contexto que foi colocado anteriormente pela irmã, com o seu comentário, Marcos, e com o comentário de um outro irmão ou irmão que também entrou na ocasião. Eu aproveitei a carona para também fazer a minha parte, pretender fazer a minha parte. Certo. Então, nesta visão, né, para a sua consideração. É isso. Então, de certa forma, tudo isso que está sendo abordado, eu vou desligar aqui, vou mutar aqui o microfone para poder não ter o eco. De certa forma, tudo isso que está sendo falado é um pouco pegando aquela frase de Krishnamurti, um pouquinho a frase de Jesus, que ele dizia que a verdade é uma terra sem caminhos, e depois Jesus dizendo conhecereis a verdade vos libertará, tem a ver com isso, porque, de certa forma, esses caminhos são os caminhos que a gente experimenta aqui, e são os caminhos do crescimento espiritual, que envolve a caridade, envolve o amor, em qualquer que sejam os termos que se apliquem, porque até essa questão de a gente chamar de caridade ou de amor, uma coisa que a gente não sabe como que é a tradução certa, isso é uma questão daquela linguagem que eu falei, né, que às vezes faz a gente interpretar de uma maneira ou de outra o que deve ser feito. Mas se a gente entende por caridade ou por amor e utiliza o amor no sentido que a palavra caridade tem para oferecer, a gente vai atender a questão de qualquer maneira. Mas é importante que a gente até associe isso tudo a mais uma palavra, a mais uma frase de Jesus, que é que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que as palavras que ele disse, ou o ensinamento do evangelho, que não foi nem ele que escreveu, né, ou todos os preceitos cristãos, são a verdade. Ele não está dizendo isso. Quando ele diz, ele não diz assim, minhas palavras, ou tudo que vai ser escrito que eu falei para vocês é verdade. Eu sou o caminho, tudo que eu falei é verdade. Ele não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é o exemplo do que pode acontecer conosco no futuro. E quando a gente chegar no nível crístico, nesse nível evolutivo, a gente vai ter um nível de verdade, e aí a gente vai estar realizando esse tipo de prática com tanta facilidade, a prática do amor, da caridade, que para a gente já não vai ser nada de novo, né? Então,
enquanto precisa que alguém diga, se eu não realizar a caridade, de nada adiantará, é porque ainda não estamos no nível de realizar a caridade como nós nos alimentamos com o nosso alimento necessário do dia a dia. Quando a gente entender que isso é algo que faz parte da nossa realidade espiritual futura e do nosso crescimento, aí nós nos libertaremos de todos os outros caminhos que talvez não sejam os melhores e conquistaremos uma compreensão melhor do que devemos fazer na Terra. É basicamente isso que eu queria dizer. Marcos, eu vou fazer um ligeiro comentário. Certo. Aliás, antes disso, eu gostaria de enaltecer o seu trabalho, porque você reuniu ideias até muito complexas e transformar num enunciado muito claro e muito produtivo. Está mais uma vez de parabéns. Agora, voltando ao tema da verdade, eu até digo que no meu primeiro contato com a Sociedade Teosófica, eu olhei assim com certa reserva esse enunciado que diz que não há religião superior à verdade. Eu até pensei, eu digo, será que esse pessoal não está sendo pretensioso? Porque eu associei aquela frase como se a verdade está aqui. Você entendeu? Porque Entendi. é o meu primeiro contato, mas depois, evidentemente, eu compreendi que essa verdade é algo que tem que ser perseguido e que tem que ser buscado, independente de religião, evidentemente, independente de filosofia, quer dizer, é algo interior e profundo. Então, isso aí ficou pacificado. Mas a minha primeira impressão me causou esse estigma, vamos dizer assim. Mas tudo bem. Agora, eu queria fazer também um pequeno comentário, porque numa palestra anterior você falou de telepatia, e que a telepatia não é simples transmissão de uma palavra, de uma ideia, é um contexto muito mais profundo que envolve uma comunicação plena, algo que estaria muito além da nossa maneira de enunciar a palavra. Quer dizer, a telepatia tem essa possibilidade abrangente. E assim também eu vejo a arte, porque a arte também eu vejo como essa forma de comunicação profunda que traz uma mensagem ali, que é uma mensagem também com essa mescla da beleza e da amorosidade que o artista empregou para trazer aquilo ao público. Então, eu vejo essa arte com uma capacidade imensa de comunicação. E eu compreendi isso através da música, principalmente, quando eu comecei a meditar na música de guitarra e eu comecei a descobrir uma porção de coisas, muitas vezes partia do título, às vezes de nenhum título, mas só da própria música mesmo. Eu chegava a um contexto que, para mim, tinha muito significado. Então, eu compreendi aquilo de uma maneira assim diferente ou diferenciada. Então, eu pergunto para você se a arte é tudo isso mesmo que eu estou pensando, assim, que traz esse contexto parecido com a telepatia? A arte é tudo isso, sim, porque, como eu disse na palestra, tudo está conectado. Então, assim, você nunca tem arte separada, filosofia separada, história, ou ciência separada. Quando você entra em contato via percepto e afeto, se emociona, né? Porque o afeto é o corpo astral ali, né? Você percebe pelo corpo físico, você tem os instrumentos de percepção, mas você conecta tudo isso com o seu eu superior e algumas são muito superficiais e que vão fazer você sentir aquela emoção daquele momento, mas talvez não toque a fundo. Então, assim, quando você junta a arte com a religião, ou quando você junta a arte com uma percepção mais profunda do seu eu, que faz você ir a fundo mesmo no seu eu, às vezes a mesma obra de arte pode fazer com que uma pessoa não ache nada interessante aquilo ali e outro entre em êxtase, porque para aquela pessoa, aquela obra significou muito, né? Então, sim,
é isso tudo que você está falando mesmo, porque ela vai fazer conexões em níveis mais variados e não vai precisar de palavras, principalmente as artes não verbais. As artes verbais, como, até, por exemplo, vamos incluir entre elas a poesia, ela vai além do que simplesmente o verbo, porque ela tem uma estética digamos assim, como é que eu diria, meu Deus, uma poética que é peculiar a ela e que faz remontar a algo mais transcendente do que as meras palavras. Quando você fala uma prosa, é uma coisa, que também pode ter uma riqueza de linguagem que cative, que dê a sua estética, etc. Mas quando você ouve uma poesia, você está indo além disso. Você está transcendendo a poesia, as palavras, as expressões escritas, né? Então, é importante que a gente entenda isso, que não existe verdade absoluta em nada e que essas verdades se conectam e isso tudo que a gente tem... que eu até pensei que você ia falar uma coisa quando você conectou com a frase que quando você viu da primeira vez, né, não há religião superior à verdade, eu achei que você ia até comentar, é uma coisa que também me incomodou no começo, e eu até pensava antigamente que nesse lema estava embutido a ideia de que a verdade está na ciência ou a verdade está na filosofia e não na religião. Mas se a gente vai a fundo, a gente entende que a verdade talvez esteja até mais na arte do que na religião, porque a arte vai chegar a um nível em que as religiões trabalham com crenças ainda é no nível mental, né? Você pode ter aí fé você já trabalha no nível mais profundo e você pode ser que você associando a arte à fé da pessoa, colocando tudo ali que ela tem de ideias dentro da expressão, o outro receba, entenda aquilo e perceba a energia que está ali, né? Mas no fundo, uma obra de arte pode fazer a pessoa transcender até mais do que muitas outras coisas. Obra de arte como música. Eu mesmo tenho uma coisa que eu perguntei ao meu professor de Tai Chi Chuan um tempo atrás, que eu tinha um certo bloqueio de chorar, né? Era difícil eu chorar com alguma coisa, precisa ser uma coisa muito forte. E eu choro facilmente com música. Se tiver uma música belíssima, assim, muito bem elaborada, bem construída melodicamente, eu choro com facilidade. Aí sabe o que ele me disse? Uma coisa que eu não tinha pensado ainda, é porque a música me faz chorar porque eu nem penso na emoção. A emoção vem. Quando é alguma coisa conceitual, eu fico me defendendo mentalmente, eu crio algum mecanismo de bloqueio ou alguma coisa que logo de imediato na minha cabeça diz, não, mas tem isso, tem aquilo outro, aí dá tempo do meu racional bloquear o sentimento. E a música não, toca direto no sentimento, ou seja, a arte toca direto no sentimento, os perceptos e afetos. Não entra o racional e tal. Entra o racional depois, se você quiser comentar sobre a arte, dizer o que foi que você achou dela, mas aí não vai dizer que achou de um jeito, outro vai dizer que achou de outro, né? Então, em essência, é isso aí. Muito, muito boa a sua explicação e até serve como introdução ao trabalho que vamos realizar. Vai fazer. Legal. Que vem, que é arte e intuição espiritual. Eu vou usar as imagens de xilogravura do senhor Gilvan Samico, que, para mim, é um dos artistas mais consagrados que eu já tive contato até hoje. Então, todos estão convidados para a próxima semana. Muito obrigado. Muito bom. Marcos. Oi. Sou eu, Cristina. Sim, Cris. Eu gostei muito também, me chamou a atenção daqueles quadros que você colocou, aquela relação. Eu queria que você, por favor, falasse um pouquinho mais dessa relação da arte com posições. Você foi, acho que cada tinha sensações, não sei o quê, e tinha a arte, daí a relação com as composições. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Tá. É porque os dois filósofos, Deleuze e Guattari, eles defendem a ideia de que cada vertente dessa, de saber e de criar, né, ciência, filosofia, arte e religião, eles defendem que tem um plano onde estão, digamos assim, toda a visão de mundo associada a ela, né? Então, a ciência tem um plano de referência que é assim, se eu faço um experimento, outro fez, todos eles estão fazendo para ver se está coincidindo. Então, plano de referência, que eles chamam.
a filosofia tem o chamado plano de coerência, que é assim, eu tenho o meu plano de coerência, que eu penso assim, eu acho que assim, cada um de nós tem o seu plano de coerência, porque, por exemplo, se vocês leem um filósofo, concordam com ele, você alimenta o seu plano de coerência, vai ler outro filósofo, alimenta, mas vai chegar uma hora que se tem um conflitante com o outro, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, você vai ter que decidir, e nessa hora você define o seu plano de coerência entre um e outro. Mas quando você junta todos eles, você constrói um plano de coerência que é seu, que não é nem do filósofo A, nem do filósofo B, nem do filósofo C. É o seu. E na arte, o plano que existe não é nem de referência, nem de coerência. O plano que a arte tem é o plano de composição. E o plano de composição nada mais é do que o estilo, a maneira do artista trabalhar a arte, de como ele quais são os conceitos que ele trabalha ali, a questão que ele trabalha na hora de compor a sua arte. Então, o plano de composição, quando eu falei conceito, inclusive, é um pouco filosofia também, né? Mas, no fundo, o plano de composição nada mais é do que, efetivamente, os elementos que o artista usa para realizar o percepto e o afeto no outro que está vendo. Então, se são notas musicais, como ele trabalha essas notas musicais, se são pinceladas num quadro, como ele trabalha essas pinceladas no quadro, se é a dança, como ele realiza essa dança para poder ter o efeito de percepto e afeto. Então, o plano de composição é algo que varia de artista para artista, de época para época. Então, o plano de composição é isso. A gente pensa até, por exemplo, que os filósofos contemporâneos já não admitem mais essa ideia de plano de composição, pensando que isso é uma coisa lá do século XIX, que ninguém mais fala de composição, mas não. Eles voltam a essa ideia de plano de composição porque não se pode desvincular o artista do plano de composição dele. O que é que ele pretende com a obra dele? Não é comunicar nada, porque ele não está no nível da linguagem, mas que expressão ele quer dar e que percepto ele quer produzir na pessoa que vai assistir, que vai ver, que vai ouvir, que vai... Não, daí, dá licença, daí, eu pensei nisso quando o senhor Afrano falou da emoção que ele sente, essa coisa e também você comentou que diante de uma obra de arte, não é o racional, quer dizer, esse plano de composição que nos impacta, né? De uma outra forma. Exatamente. Essa coerência, eu acho que daí tem a coerência entre a gente e a obra de arte, essa sintonia, né, do nosso ser com a obra de arte que faz com que a obra, né, nos faça chorar. Não é isso, mais ou menos? Exatamente. Ai, que lindo! Muito obrigada. Então, Fran, se não há alguma pergunta a mais, nós podemos nos preparar para o encerramento. Eu pergunto se algum dos presentes quer fazer mais alguma intervenção. Bom, não havendo, nós podemos assumir aquela posição confortável e, ao mesmo tempo que cerramos os nossos olhos, agradecemos os momentos passados nessa tarde e o trabalho do nosso irmão, que nos trouxe muito valor. Vamos, então, recitar o mantra da unidade. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres.